Agora são 7h54. A Organização das Nações Unidas abriu nesta segunda-feira a Cúpula do Clima em Madrid, a COP25. O evento vai até o próximo dia 13. O slogan é Hora da Ação. Vamos conversar com o Carlos Bocuí, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Bom, porque vamos falar aqui sobre, inclusive, a fala, né, do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, lá em Madrid. Ele disse que vai cobrar recursos de países ricos, né, para a preservação do meio ambiente no Brasil. Ele disse que o governo brasileiro pretende aproveitar justamente a COP25 para apresentar propostas que facilitem o financiamento estrangeiro de medidas de preservação ambiental. Eu lembro, né, que ele rejeitou, né, verbas, principalmente da Noruega, com maior volume, né, enfim, de dinheiro, e também da Alemanha, e agora ele está pedindo, né, mas quer que exatamente seja via governo, né, e não ONGs. Como é que você vê esse posicionamento, né, do Brasil, e Brasil que participa nesse contexto todo, né, que a gente já sabe, de desmatamento na Amazônia, queimadas, com óleo na costa brasileira, contexto bastante difícil, para dizer pouco, né, Bocuí? É verdade. Bom, em primeiro lugar, é preciso resgatar o histórico, né, da discussão, da posição hoje do Brasil, no contexto das conferências do clima. Com o atual governo, o Brasil engavetou o Acordo de Paris, né? O Brasil não está cumprindo as metas do acordo, estabelecidas no artigo 6º, recusou-se a sediar a conferência que seria no Brasil esse ano, né? Depois, posteriormente, foi para o Chile, agora para Madrid, para a Espanha. O chanceler brasileiro é um negacionista, ele frequentemente diz que ele não acredita em mudanças climáticas. Como você disse, o Brasil recusou os fundos recusou os fundos do Fundo Amazônia, não é? Tentou negociar da sua forma, do seu jeito, extinguiu o RED, que era o sistema que incentivava comunidades locais, foi omisso com relação às queimadas da Amazônia, atacou ONGs, lideranças indígenas, inclusive na própria Conferência das Nações Unidas, e, além disso, fez declarações antidiplomáticas e ofensivas contra líderes do G20. Né? Então, esse histórico do Brasil ao longo desse ano não deixa o Brasil numa situação muito favorável de negociação. Eu acho que a possibilidade é muito maior hoje de que os próprios estados da região amazônica consigam viabilizar acordos, né, entre eles e os países europeus, do que o governo brasileiro, que está, eu diria, numa situação muito pouco favorável, negacionista, e posição que tem sido atacada pela conferência em Madrid. O que é dito hoje é que há uma urgência e que os negacionistas vão ficar para trás, né? Eles não vão, eu diria, considerar muito as posições negacionistas. Exato. E Bocuí, vamos falar aqui da polêmica, né, criada pelo presidente Bolsonaro em relação às ONGs, né? Ele culpa as ONGs por tacar fogo na Amazônia, inclusive culpando aí o ator Leonardo DiCaprio, né, dizendo que ele estaria dando dinheiro para essas ONGs colocarem fogo, o que ele negou, obviamente. E também tivemos uma repercussão, né, com o ator Mark Ruffalo, né? Ele criticou no Twitter dele o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro e sua turma estão transformando em bode expiatório as pessoas que protegem a Amazônia dos incêndios, que ele próprio permitiu que acontecesse. Pergunte a si mesmo o que mudou recentemente no Brasil para que isso aconteça agora. Bolsonaro e suas políticas não ambientais. Portanto, chegando a Hollywood, também este problema, né, Bocuí? Um vexame internacional, né? É verdade. Nós temos aí uma situação que eu diria com duas faces, né? Uma delas é a intenção do governo de acabar com a participação social, né? Na medida que o governo é um governo autoritário, ele quer implementar as medidas da sua forma, ele tem por trás do próprio governo os interesses, principalmente de especulação imobiliária na Amazônia, como nós vimos, né, durante todo o processo de queimadas, o governo tutelando
o setor do agronegócio, dizendo que não apreenderia as máquinas, que não multaria. Então tem toda uma ligação desse governo com o setor especulativo da Amazônia. Para que isso aconteça, você tem que colocar a sociedade civil neutralizada, assim como tem que neutralizar também o Ministério Público. Eu acho que o governo faz essa manobra para mover a opinião pública contra as ONGs e tenta controlar a situação para fazer as coisas do seu jeito, não é? Da sua maneira, com um conflito de interesses enorme, mas isso está provocando um resultado contrário, não é? A opinião pública internacional está se voltando contra o Brasil. Essas medidas, essas declarações que o governo dá no sentido de dizer que o Brasil é soberano com relação aos seus recursos naturais, é uma posição que não é aceita, porque soberania é vista hoje como um processo cooperativo entre as nações, não é? De modo que a estratégia do governo está completamente equivocada, vai contra princípios constitucionais, inclusive da ampla participação social. Isso é muito ruim para a imagem do Brasil e faz com que o Brasil perca a possibilidade de negociação, inclusive que favorece, né, a proteção ambiental brasileira. E o pior é que o Brasil, fora desse contexto de mudanças climáticas, o Brasil, na verdade, perdeu a grande liderança que ele era dentro desse processo, né? Imitando o Trump, que agora sai da conferência, né, definitivamente, mas aí surge uma outra questão. Os estados americanos, como Califórnia, etc., eles continuam dentro do processo, né? Então, o que se percebe é uma situação cada vez mais caracterizada de insegurança jurídica, onde resta ao Brasil o Congresso Nacional e resta ao Brasil o Parlamento, né? E a sociedade civil organizada. E o governo desaparece nessa névoa, né, da incompetência, da incoerência e da perda de credibilidade. Exato. Aí só lembrando, né, que a presidenta da Câmara, né, dos Estados Unidos, reafirmando aí o compromisso aí contra o aquecimento global, né? Como você disse, né, a sociedade civil, então a classe política tem aí um papel fundamental neste momento em que governos, né, de extrema direita estão aí destruindo, né, cada vez mais essa possibilidade de nós termos aí a natureza preservada, né, Bocuí? É uma grande ignorância, né, na verdade, porque eu acho que a questão do governo Bolsonaro é uma questão profundamente cultural, né? De fato, esse governo ele não atende os princípios republicanos, tem uma postura que é anti-cidadã. Então, eu jamais pensei que durante a minha trajetória como defensor do meio ambiente eu fosse enfrentar uma situação tão adversa como nós enfrentamos hoje. E aí fica a grande questão: quais são os mecanismos que a sociedade dispõe para enfrentar esse estado de caos, não é? O que é que constitucionalmente nos garante? Nós temos o papel fiscal da lei, que é o Ministério Público Federal, e ele tem que agir nesse momento para corrigir as distorções, porque, afinal de contas, o governo ele está tem que estar absolutamente respaldado nos princípios da boa administração pública, que é a impessoalidade, que é o princípio da eficiência, etc. E a Controladoria Geral da União também regra e também fiscaliza essa regularidade nas ações do governo. Então, cada vez mais, esse governo demonstra que ele precisa dessa intervenção interna, desse contrapeso constitucional, para colocá-lo no seu lugar, de um governo da República Federativa do Brasil que tem que defender aquilo que está previsto na Constituição. Muito bem, Bocuí, a gente agradece aqui a sua participação, lembrando que a partir de amanhã o Ministério Público Federal vai discutir exatamente essas mudanças climáticas, os desastres ambientais, com a participação do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e nós vamos fazer essa cobertura. Um grande abraço, Bocuí, até a próxima. Grande abraço. Só adiantando para vocês que amanhã, durante a conferência que vai acontecer no Ministério Público Federal, nós vamos entregar ao Ministério Público Federal mais uma representação pedindo que o Ministério Público Federal obrigue o governo a recuperar, agir para recuperar as áreas que foram desmatadas na Amazônia.
Se nós não obrigarmos a recuperação, vai ficar muito fácil continuar colocando fogo na floresta para valorizar essas áreas para especulação imobiliária. Muito bem, tá certo, Bocuí. Um grande abraço para você. Abraço, até logo. Até logo. Falamos aqui com o Carlos Bocuí, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.